Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Nosso painel vai falar nas circunstâncias muito difíceis dos juros altos no Brasil e, dadas as circunstâncias internacionais, juros voláteis lá fora. Mas aproveitar o gancho do João Pedro, que falou sobre a gente tem que enxergar oportunidades, e do Rodrigo Luz, que a gente tem que construir a partir desse cenário, por mais desafiador que seja. Não vou me estender muito sobre as circunstâncias do mercado agora, né? A gente tem Selic a 15%, tem perspectivas voláteis e bastante incertas lá fora. A gente pode falar até mesmo de incerteza keynesiana nesse momento, né? Uma incerteza não redutível a risco probabilístico, né? Mas, de qualquer forma, o mercado continua, as empresas continuam crescendo, se desenvolvendo e buscando oportunidades para elas. Aproveitar a primeira pergunta para o Caio. Caio, quais são os principais tipos de instrumentos de dívida utilizados no mercado financeiro e como eles diferem em termos de risco e retorno? Vamos lá, acho que a pergunta super boa aqui, e acho que o pessoal começou já falando aqui sobre todo esse momento da renda variável e abrindo espaço para a renda fixa aqui, né? E daí, nos últimos anos, a gente teve um boom muito grande com essa subida de diversos produtos e uma profundidade muito grande de mercado de capitais. Então, acho que é um momento, uma frase muito feliz do João Pedro aqui falando que, para a gente não ficar limitado só nas empresas macro, acessando todos esses tipos de produtos, e para todo mundo explorando os seus diversos instrumentos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no mercado internacional de capitais, pegando esse gancho aqui, esse ano a gente marcou a volta desse mercado, mais de 15 bilhões de dólares emitidos, um crescimento de uns 30% versus o ano passado, um apetite muito forte dos investidores estrangeiros para esse tipo de produto. E acho que o que marca esse apetite é toda essa discussão dos Estados Unidos de taxa de juros, um momento ali de Fed Funds bastante alto, então todo mundo querendo participar disso. Então, eu até estava acompanhando as notícias hoje cedo, em meio a todo esse turmoil nos Estados Unidos ali com o Irã, o mercado operou super forte, com as operações saindo normalmente, então mostra que os investidores seguem bastante capitalizados e resilientes nesse tipo de mercado. Uma chamada interessante, se eu pegar os últimos 12 meses, quando a gente pensa em outros produtos, é um pouco do que... Todo mundo tem feito um pouco do que consegue, né? Então, a gente pega operações que têm saído com um ângulo de ESG para tentar pegar outros investidores, né? Então, a gente, Luiz e eu, trabalhamos em operações de raiz, em operações de ambipar esse ano, que conseguiram acessar esse tipo de investidor. Suzano, uma empresa exportadora, conseguiu acessar, todo mundo deve ter visto nos jornais aí, os Panda Bonds, para acessar esse bolsão de investimento dos chineses, dado todo o ângulo que eles têm com eles lá. Mais e mais a gente vê empresas acessando multilaterais, né? AFC, BID, dentre outros, né? A Sabesp fez um AFC grande aqui, que a gente teve o prazer de participar, um bilhão de 600 milhões de dólares. Então, acho que tem o lado também de private capital, né, que é um bolsão que cresceu bastante, não só no Brasil, mas lá fora, de dinheiro privado, dinheiro tanto de investidores que ficam no Oriente Médio, ficam em outras jurisdições que não necessariamente conseguem participar do mercado de bonds de forma rápida, né? Mas conseguem ter bolsão muito profundo e conseguem participar em deals bilaterais e privados que têm menos um arcabouço aí de contratual um pouco mais fácil do que fazer uma operação de mercado de capitais. A gente fez uma operação para a Fricom esse ano, que é uma empresa de proteína que tem operações aqui no Paraguai. Então, acho que a mensagem é que tem diversos tipos de instrumento e tem instrumento para cada perfil de empresa aqui, né? Então, é só a gente chacoalhar a árvore aqui e ver qual que é o melhor tipo de perfil, tipo de produto para cada um desses, para caber em cada um dos seus negócios, né? Para a Luísa, a mesma pergunta, tanto mercado doméstico como mercado internacional, em relação às perspectivas do Itaú.
Oi, boa tarde, pessoal. Bom dia, na verdade. Obrigada aí, Leandro, e todo o time da Abrasco pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou retomar, talvez, uma coisa que o Pablo comentou no começo, que o mercado de crédito privado cresceu muito no Brasil, né? Quando a gente olha, a Ambima divulgou dados no começo do ano, em janeiro, que, na verdade, o mercado de capitais tinha passado o sistema financeiro nacional para financiamento de empresas não financeiras. Então, quando a gente olha, os dois já estão próximos de 2 trilhões, isso é muita coisa. Quando a gente olha 25 comparado a 24, teve captações líquidas de 242 bilhões de reais. Então, isso está dividido em diversos bolsos, que nem o Caio estava comentando. Você vai ter as assets, fundações, privates, eventualmente o varejo com pessoa física. E isso ele vai expandindo para a gente pegar vários tipos de produtos. E quando os nossos clientes querem falar um pouco de captação, eles vão olhar a captação de diversas formas, né? Então, eles vão olhar, obviamente, setor bancário, clássico, vão olhar mercado de capitais no Brasil e fora do Brasil. E, para fazer essa avaliação, diversos fatores vão ser levados em consideração. Tem questão de taxa de juros local, questão de taxa de juros lá fora, perspectiva macroeconômica, cupom cambial. E a gente tem visto que, ao longo desse processo, a importância do mercado local ele tem crescido bastante. Quando a gente olha, e aí, de acordo com a Ambima, de novo, as empresas que têm se financiado, 46% delas elas estão fora já do eixo Rio-São Paulo. Então, isso é bem relevante, porque mostra que várias empresas estão começando a se financiar de uma forma muito mais aberta. E isso muda também a relação com os stakeholders, né? A Renata estava comentando no início e na abertura do evento que você precisa cada vez mais tornar a área de relações com investidores uma área que cria valor e não só suporte. A partir do momento que você começa a não falar só com bancos, mas também com investidores de renda fixa local e lá fora, você precisa ter uma área dedicada para isso, que não é só a área financeira que, de forma clássica, vai conversar com os bancos, né? Então, você tem que ir expandindo esse relacionamento e avaliando todas as opções. Essas opções passam, que nem o Caio estava comentando antes, por diversos bolsos, por diversas interlocuções, muitas vezes até por diversas línguas, porque não basta falar só em português. Então, eu acho que é muito importante estar acompanhando essas mudanças, estar adicionando valor nesse cenário, né? E ciente de que o Brasil tem ainda um papel muito grande. O próprio João Pedro estava falando do papel da CVM de desenvolver, de fiscalizar. E eu acho que isso é muito relevante para a gente garantir que o mercado continua com a confiança que ele precisa ter para continuar crescendo, e acompanhado com as mudanças globais que estão acontecendo. Se a gente olhar o Brasil mesmo, a evolução que teve de renda fixa para renda variável, por exemplo, a gente está passando por uma fase que, até em função de juros bastante altos, a renda fixa cresceu muito e a renda variável diminuiu, mas isso não necessariamente é o que vai ficar para frente. Então, acho que a interlocução com esses dois mercados é muito relevante e a forma de se posicionar cada vez mais agregando valor e expandindo o que eu vou dizer que são as fronteiras naturais de interlocução, né? Porque, historicamente, era muito na área financeira, agora você tem a RI entrando para conseguir fazer justamente esse diálogo com os diversos bolsos. E o mercado externo, que o Caio comentou, a gente trabalha muito junto. A gente teve, de fato, várias captações, deve estar próximo de uns 17 bi até agora, desde o começo do ano, que ainda, se você multiplicar por 5,5, é bastante, mas quando você olha o tamanho do mercado local, tem muita coisa para a gente fazer aqui também. Então, acho que é bacana só ter um pouco na cabeça todas as opções que estão em cima da mesa, e como profissional de RI, como as próprias companhias dentro ou fora do eixo Rio-São Paulo, podem estar se posicionando. Opa, indo para o segundo bloco de perguntas, e daí começando com a Janaína aqui, sobre escolha de instrumentos e o papel do RI. Vai ser a mesma pergunta para todos, cada um com a sua perspectiva, né? Mas primeiro para a Janaína. Em um ambiente de juros mais voláteis e maior seletividade por parte dos investidores, como vocês têm avaliado a escolha entre diferentes instrumentos de dívida? Daqui só como exemplo, debêntures, bonds, CRIs e CRAs, notas estruturadas, e qual o papel do RI nesse processo? Bom, legal, gente. Obrigada aqui pela oportunidade. Sempre bom estar discutindo aqui um pouco das nossas perspectivas e no encontro de RI. Eu quero trazer um pouco mais de foco para a entrega de valor desse profissional.
a escolha, né, de um título, seja ele um bond, seja ele uma debênture, um CRA, eu acho que ela vai sempre vir muito vinculada à estratégia da companhia, né? Então, o que ela vai se financiar, qual que é o momento, qual que é o custo que a gente espera, e aí sempre trazendo essa visão de alocação de uma maneira muito eficiente. Mas ela não é só uma discussão financeira, ela é uma discussão muito mais estratégica. E aí o RI ele tem esse papel de ser ponte entre a empresa e o mercado. Isso a gente fala muito, né, no nosso dia a dia. Mas quando a gente está fazendo e decidindo uma dívida, e aqui Caio, Luísa, enfim, são parceiros do banco em algumas das emissões que a gente já fez, a gente trabalha junto, né? Trabalha junto com os bancos, trabalha junto com a tesouraria, trabalha junto com a área financeira para definir qual vai ser essa abordagem, para fazer toda a elaboração dos documentos, participar da diligência, do diligence, desenvolver a narrativa que vai ser contada para aquela determinada emissão. Então, é sempre tendo essa visão muito, muito ampla do escopo de atuação. E, para mim, assim, a escolha de um determinado instrumento, ele não comunica só a necessidade de funding ou a decisão de funding, mas ele comunica também a visão de futuro da empresa. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, quando opta por trazer o elemento ESG para suas emissões, ele comunica, ele passa uma mensagem de que nós temos, sim, um compromisso com o retorno financeiro, mas nós temos, além disso, um compromisso com a geração de valor, com a criação de externalidades socioambientais positivas, e isso repercute naquela operação, né? Então, por exemplo, nos últimos 4, 5 anos, nós tivemos 3 emissões de bondes sustentáveis. A gente começou ali em 2022, com um social bond, ali a gente emitiu 500 milhões de dólares. No ano de 23, no ano de 24, e aqui eu estou falando basicamente de mercado internacional, tá? No ano de 23 e no ano de 24, nós emitimos mais 750 milhões de dólares em cada ano, olhando para recursos que a gente captou para alocar em projetos de energia renovável, e aqui falando principalmente de usinas solares, e também para operações com MPS, com empresas menores, lideradas por mulheres. Então, a gente traz esse aspecto do ESG para dentro dessa emissão, passando essa mensagem, né? Então, assim, eu vou voltar aqui para o papel do RI como ponte, né? A gente traz e colhe esse feedback do mercado, né? A gente falou aqui das operações ESG e a gente escuta. Então, como é que o mercado está vendo esse segmento? O que ele está disposto a financiar? Em que condições ele está disposto a financiar? E aí isso retroalimenta a companhia. Traz esse viés da estratégia de emissão, da estratégia de funding. E isso é muito importante para a gente. Então, de novo, por isso que eu falo que o olhar do RI ele não é só o do custo, que ele é, sim, extremamente importante, mas que ele também traz o objetivo dessa interlocução que a gente tem com o mercado. Acho que esse trabalho de consolidar a visão estratégica da companhia com a percepção de mercado, ele vem até antes da gente anunciar a operação, né? Então, se você vai fazer uma operação de mercado de renda fixa ou de renda variável, é outra narrativa. A gente aqui, de renda fixa, é mais chato, não quer saber de
ferramentas de crescimento, avenidas de crescimento, a gente quer ter certeza que dá para pagar os juros e que vai dar tudo certo, né? Então, não vamos colocar 2 investidores, um de renda variável e um de renda fixa na mesma sala para a gente poder ter a mesma mensagem. Outro ponto é para vocês irem falar com os investidores, o ponto de todo o trabalho que já vem sendo feito desde o earnings release e outras oportunidades que vocês têm de falar com o mercado, de transparência e credibilidade. Se a Janaína vem de novo para falar de mais outra operação de 750 milhões de dólares de ESG, o investidor ESG ele sabe que isso vai ser entregue, que vai ser state of the art. Então, ele começa muito antes começa o papel do RI, né? Eu acho que, só para adicionar nesse ponto, tem a questão do trabalho constante também, né? A gente vê que durante a execução de uma transação é muito intenso, tem roadshow, tem toda a parte de construir, de fato, a operação, mas tem o pós também, né? Que os investidores demandam muito. Então, de você manter o diálogo aberto, de você estar sempre conversando para sanar todas as dúvidas, o que vem a acontecer. E é muito evidente empresas que fazem, das que não fazem isso tão bem. Isso tem até um impacto no secundário do papel, né? Porque se o investidor está sabendo o que está acontecendo, ele tem um canal de comunicação bom, ele pode comprar ou vender conforme o crédito. Quem está acompanhando menos vai ficar muito mais suscetível à volatilidade, a notícias que saiam. Então, também a importância desse contato, diálogo. E, Luiz, esse ponto é super relevante, porque o mercado de dívida ele veio se especializando muito ao longo dos últimos anos. Então, você não vê o analista mais próximo da gente só ali no momento da emissão. O pós-deal ele é muito relevante. Então, o contato diário, a participação nas conferências, né? E até recentemente a gente teve na conferência do BOF agora em Miami mês passado, falando com esses investidores e aprimorando a comunicação e aprimorando também o reporte, né? Então, por exemplo, eu falei agora de emissões ESG. Não basta você emitir, né? Você tem que ter consistência naquilo que você está trazendo. Então, por exemplo, o banco tem uma carteira de negócios sustentáveis de mais de 390 bilhões de reais. E a gente tem KPIs específicos de crescimento até 2030 para alcançar 500 bi nessa carteira. Então, assim, são operações que a gente faz com segmentos, com clientes, que trazem essa adicionalidade, que trazem essas externalidades sociais e ambientais. Mas o investidor, ele quer saber, ok, eu botei meu dinheiro aí, como é que você está aplicando isso, né? Então, o reporte pós-emissão, a prestação de contas, mostrar como é que aquela alocação foi feita e qual tipo de externalidade ela gerou, também tem sido muito relevante e muito cobrado também pelo mercado, por óbvio, né? A gente está falando aqui de recursos altos, com dedicações e propósitos de uso dos proceeds ali específicas e que a gente tem que trazer, né, todo esse contexto para o mercado. Janaína, eu vou aproveitar o gancho ESG, vou pegar uma pergunta da plateia, direcionar a você. A atribuição de um selo ESG, como Green Bonds ou Sustainability Linked, tem-se de fato traduzido em redução de custo de captação para a sua empresa, no caso do Banco do Brasil, ou qualquer outra empresa, ou o diferencial ainda é marginal frente ao esforço de estruturação e reporte contínuo? Eu já complemento. Há uma perspectiva de que esse diferencial seja crescente ao longo do tempo, ou ele já é suficiente, face ao esforço e tudo mais? Obrigado. Eu vou começar aqui, e acho que Caio e Luísa têm casos aqui para contar também e contribuir. Mas, no caso do Banco do Brasil, assim, hoje, para a gente, não faz sentido eu ter uma emissão sênior se ela não for ESG. Por quê? Porque o ESG está tão transversal na estratégia que é natural que ele se reflita também nas emissões que a gente faz. E o que eu percebo hoje? Quando a gente vai a mercado, a gente tem um público muito especializado e a gente consegue atingir uma base muito maior também. E isso acaba repercutindo na formação de book, né? A gente acaba tendo uma demanda mais alta, uma demanda mais especializada, e que essa demanda, em última instância, traz ali uma contribuição em termos de precificação também. Eu acho que ela ainda não é tão ampla quanto poderia ser,
dado a demanda de ter os ativos certos, a demanda de prestar contas de forma ampla e de forma correta, mas eu acho que esse é um movimento que vem acontecendo, né? Que a gente já vê, que a gente percebe na precificação das nossas operações, e, por isso, também a gente continua a acessar o mercado dessa maneira. Acho que só para completar esse ponto, acho que é tudo perfeito, Janaína. E acho que no mercado externo tem uma dinâmica que você tem os tipos de investidor, né? Então você vai ter os investidores que focam em mercados emergentes, os que são high yield, os que são focados em investment grade. E o que acontece com fundos ESG no geral é que eles não têm essa separação. Então a gente, quando está num book, e o Caio, a gente já participou de alguns, o próprio Raizen foi a última, você traz investidores que não poderiam investir no crédito se ele não fosse ESG, mas, por ter esse mandato, eles conseguem entrar. Isso, naturalmente, gera mais demanda, gera mais volume, e a gente consegue comprimir mais taxa. É muito difícil a gente isolar quanto que foi, porque você tem várias variáveis que estão ali fazendo o preço, né? Você tem condições econômicas, você tem crédito da companhia, e é difícil dizer o que é um e o que é outro. Mas o fato é que a gente observa mais demanda do que operações normais. No mercado externo, aí talvez dando um passo para discutir um pouco de mercado local, apesar do tamanho do mercado local que eu estava falando antes, a dinâmica não necessariamente é verdadeira. E a razão disso é que a gente ainda não tem tantos fundos dedicados ESG no Brasil. E aí a razão disso é até um apelo, porque pessoas, no final do dia, poupadores, né? A gente, até o João Pedro estava falando no começo, linkar poupadores com tomadores. Os poupadores ainda não estão demandando isso. Então, só para vocês terem um pouco de ordem de grandeza, hoje a gente tem próximo de 8 bi em fundos de crédito privado que tem que investir em ESG. Isso no mercado externo passa de bilhões. E o ponto é que a gente tem uma oferta de, eu vou dizer, títulos marcados aqui na B3 que supera 75 bi. Então, a gente tem um pouquinho mais do que 10% de demanda para um horizonte. Então, quando a demanda é muito menor do que a oferta, naturalmente, isso não vai se converter em preço. Tanto é que, no mercado local, dificilmente a gente vê esse diferencial de preço. Agora, no mercado externo, isso traz mais demanda, que não existiria outrora, o que tende a ajudar. Ele é um investidor mais resiliente também, pela escassez de papéis que tem sido emitido com esse tipo de selo. Uma vez que ele encontra esse tipo de papel, e ele é mais resiliente para sair, né? Então, pode ter uma volatilidade, enquanto o investidor, um hedge fund específico de crédito, vai querer se posicionar, o ESG está muito mais pela trajetória, pela jornada nos próximos anos. Acho que esse é um ponto super importante, até no próprio papel do Banco do Brasil. O ESG deles, por vezes, estava abaixo da curva do Brasil de mesmo prazo. Então, assim, em tese, sempre um corporativo, um banco deveria precificar acima de Brasil, a não ser que seja um investment grade. Mas, por ser ESG, por ter essa resiliência que o Caio está comentando, a gente viu, por vezes, ele performando melhor, justamente porque esse investidor ele tem um perfil buy and hold. Então, isso, de fato, acontece na prática. Passando para o terceiro bloco, né? Decisão entre mercados, daí pergunto a todos, começando pela Luísa, como os emissores avaliam suas opções entre mercados, bancário, mercado de capitais local e mercado de capitais internacional? Quais critérios pesam mais nessa decisão atualmente? Boa, eu começo aqui e depois todo mundo me complementa. Mas eu tenderia a dizer que são duas grandes decisões, uma mais quali e outra mais quanti, né? Do ponto de vista qualitativo, acho que é a diversificação de bolso, né? Então, como eu consigo estar presente em diversos mercados, de forma que, se tiver o choque em um deles, eu consigo não sofrer ou ter um impacto menor. Então, isso vai passar por avaliar mercado bancário, de capitais, eventualmente mercado com multilaterais e outras fontes de funding. E, do ponto de vista quantitativo, acho que é uma questão de preço, né? Então, de olhar qual é a taxa que ele conseguiria captar no mercado local, no mercado externo, no mercado bancário, em quais produtos, porque você pode ter uma arbitragem entre produtos, principalmente quando você tem produtos incentivados, então, debênture 12431, eventualmente CRA e CRI, mas que, por óbvio, não é todo mundo que consegue acessar, você tem que ter o lastro. Então, acho que, de um lado, eles olham o preço, também olham a questão de bolso. Então, às vezes, ainda que um mercado seja, naquele momento, um pouco mais caro, como é o caso do próprio mercado externo, faz sentido porque é um bolso mais resiliente. E aí começam os trade-offs.
Eu colocaria, uma vez que você olha esses dois, para você não ficar refém de um ou outro mercado, a gente viu o mercado de debêntures muito forte nos últimos 2 anos, mas sofreu alguns quarters ali, alguns trimestres, quando teve o evento Americanas. Então, aqueles que tinham acesso a outro tipo de bolsão conseguiram surfar sem muita pressão. E acho que um ponto importante na hora que for olhar, além do custo, é a flexibilidade financeira, né? Será que o prazo que a gente está captando e o tipo de amortização cabem com o nosso tipo de empresa? O tipo de investidor que a gente está acessando, né, é um tipo de investidor que a gente é sofisticado o suficiente para poder atender as demandas, a base do contrato e o arcabouço regulatório que a gente está indo para esse tipo de mercado, se a gente está fazendo com uma operação com multilateral, que é super, a diligência ela é super profunda, será que a companhia está disposta, nos próximos meses, ficar 100% focada nisso daqui, à luz de um custo mais competitivo? Se está indo para o mercado de bond, será que eu tenho um time de RI que supre todo esse tipo de demanda? Então, acho que quando você pensa sobre custo, acaba sendo, quando a gente fala com os times de RI e tesourarias, custo é o principal fator, e daí depois vai caindo nessa lista de prioridades sobre flexibilidade financeira, quais a gente deveria atuar. Não, eu concordo. E eu acho que são mercados que se complementam, né? Você vai ter momentos e tipos de dívida que faz mais sentido emitir no Brasil, outras que faz mais sentido emitir no exterior. E aí vou trazer o exemplo do banco, né? A gente sempre foi e é um banco muito ativo no mercado de capitais internacional. E tínhamos um montante razoável de dívida que a gente emitiu lá desde 2012, 2013, para fins de capital, né? Nos últimos anos, a gente vem olhando muito mais para uma estratégia de mix, né? Então, aquela dívida, naquele contexto, fazia sentido. E hoje eu venho substituindo essa dívida por uma dívida mais barata no Brasil. Então, a gente executou, né, o call de 2 BAMBRAs que nós tínhamos no mercado internacional, e eu venho repondo isso com letra financeira perpétua aqui no Brasil. Então, hoje a gente tem mais ou menos uns 22 bilhões de dívida no mercado local, numa condição financeira bastante interessante para a gente sobre esse aspecto de custo. E, por outro lado, para a gente também faz sentido a gente se manter ativo no mercado internacional. Então, quando a gente olha para os sêniores, né, e aí eu comentei com vocês esses últimos 3 nos últimos anos, a gente também tem como um canal importante de saída e de relacionamento, de comunicação, trazendo essa diversidade que você comentou, né? Então, a gente acessa esses diferentes bolsos em diferentes momentos, em diferentes estratégias também, para que a gente seja o mais eficiente possível dentro desse contexto do endividamento. Tem uma série de perguntas aqui sobre instrumentos financeiros. Eu vou sintetizar delas de uma maneira, pedir para o Caio começando respondendo. Qual instrumento financeiro, qual instrumento de dívida atualmente você acha que pode ser melhor utilizado pelo mercado, que ele está sendo subutilizado, que haveria mais espaço para várias companhias que você acompanha poderem utilizá-lo? Acho que essa é uma pergunta difícil, porque acho que o principal produto sendo super utilizado, a debênture, ela está caindo muito bem, né? A gente está atingindo preços e prazos muito competitivos para todo mundo, então fica difícil competir. Eu não acho que tem um patinho feio que está sendo esquecido. Eu acho que o pessoal está usufruindo muito bem, né? Então, você vê, por exemplo, a própria Vale e Petrobras, que são emissores frequentes no mercado internacional, recentemente estão fazendo operações aí no mercado local de tamanho que seriam suficientes para você ir no mercado internacional, né? Então, acho que, na prática, os produtos locais que estão sendo utilizados hoje já estão suprindo bastante essa demanda financeira, né? Desculpa, mas FDIC ainda faz sentido para você?
É um produto que está crescendo bastante. O próprio Itaú tem lançado alguns fundos nesse sentido. Com todas as discussões de IOF, é um produto que veio de novo à tona. Talvez aqui, pensando, CRAs, com as regulamentações que saíram recentes, acabaram sendo menos utilizados, né? Mas acho que todo mundo que tem o lastro consegue fazer uso disso. Não sei se esqueci alguma coisa, Lu. Não, acho que do ponto de vista de FDIC, né, ele é uma alternativa sempre. E acho que agora, até pelas regras de IOF, um dos grandes produtos bancários, que é risco sacado, que acabou sendo tributado com IOF, ele pode ser uma alternativa. Então, eu acho que os produtos locais eles vão continuar sendo utilizados. E aí, Leandro, se tiver algum ponto que eu acho que pode melhorar, é a parte de hedge. Então, hoje, quando você está no mercado local, fazendo uma operação porque ela é mais barata, como Vale Petro, para mandar para os Estados Unidos ou vice-versa, fazendo uma operação em dólar para trazer ao Brasil o hedge, a gente tem um hedge muito bom que funciona na ponta mais curta da curva. 5 até 7, 10. Mas quando você faz uma operação longa, por exemplo, de 30 anos, é muito difícil você conseguir fazer o hedge dessa transação. Ou mesmo quando você faz uma estrutura de capital comum, é que você faça um hedge até a primeira call e não pelo prazo todo, porque acaba encarecendo muito. Então, onde eu acho que o mercado, de uma forma geral, poderia se desenvolver ainda um ponto, é nessa ponta do hedge, principalmente nos vértices mais longos, porque, se a gente pensar de forma conceitual, é desejável que cada vez mais as companhias tenham mais prazo, né? O Caio estava falando, poxa, o mercado local se desenvolveu tanto, a debênture é um produto tão bom que todo mundo faz. Só que era um produto que, há uns anos atrás, ela ia no institucional até 5 anos, agora ela está indo a 7. Com debênture de infra, a gente consegue ir a 15, tem casos de 18, 20. Então, assim, é um mercado que ele vai se desenvolvendo e estendendo o prazo. E para você conseguir ter essa mutabilidade entre os mercados, né? Mercado aqui, mercado de dívida fora, mercado multilateral, é super importante ter o hedge acompanhando, né? Então, essa curva dólar-real mais longa, eu acho que é um dos pontos que a gente ainda pode melhorar. Janaína, se quiser complementar. Não, eu estava aqui pensando com relação ao hedge que você falou, né? A gente, nas emissões que fazemos, os nossos recursos levantados fora, eles fundeiam a nossa operação fora, né? E aquilo que a gente faz no Brasil financia principalmente as nossas operações no Brasil. Então, a gente acaba tendo uma estrutura que permite a gente navegar de uma maneira diferente com um hedge natural, exato. Mas, de fato, eu acho que temos muitas opções aqui no mercado, muito dinâmico também, com todas as mudanças agora recentes que a gente tem acompanhado, e que faz sentido a gente continuar, né, aqui do ponto de vista de RI, entendendo a realidade de cada um, para que a gente possa trazer as melhores oportunidades para cada uma das empresas. E acho que, puxando o gancho de RI, eu senti nas operações desse ano, que foi uma janela muito forte no começo do ano, os investidores estrangeiros bem focados no ponto de hedge, e daí o papel do RI super importante, porque não era, acho que, pelo menos anteriormente, a pergunta era muito mais, você faz hedge? Faço, check. Próxima pergunta. Agora era muito mais, não, que tipo de hedge, ele é completo, ele vai até o call, ele vai até o final, qual que é a precificação, tem alguma estrutura, ou é um vanilla mesmo, vai estar sempre protegido, então, a especialização do RI nesse sentido, para estar pronto para responder esse tipo de pergunta, de bate-pronto com os investidores, foi realmente exigida nesse começo de ano de todo mundo, né? Mudando um pouco de assunto, dentro do nosso bloco de papel dos RIs diante dos investidores de dívida, acho que tem uma pergunta da plateia muito boa, diante da expertise da Janaína, acho que ela pode ajudar muito a pessoa aqui. Sabemos que existem diversas estratégias, perfis e motivações quando falamos de emissão de dívida, mas de uma maneira mais ampla. Tem algum ponto crítico para a equipe de RI quando falamos de uma primeira emissão de dívida? Ajudar aí o pessoal que está começando? Não, é muito interessante. E eu vivi isso há alguns anos, tá? Quando a gente fez o primeiro social bond do banco lá em 22, assim, o banco já era emissor, né? Então, assim, já estava presente no mercado de capitais. Mas fazer um primeiro bond social também é uma primeira vez, né? E
a construção da narrativa que a gente levou para essa operação, eu acho que ela foi essencial para o sucesso que a gente teve. Então, se eu posso falar aqui, trazer algum tipo de dica ou de sugestão, é sentar e entender exatamente aquilo que você está estruturando, né? Não só entender o objetivo da transação, o volume que é necessário, mas, a partir disso, traçar a narrativa que é necessária para o mercado. Nesse caso nosso do bonde social, assim, o banco já tinha uma atuação ESG, já tinha estratégia, já tinha KPIs, mas o que a gente fez? A gente desenvolveu um framework de finanças sustentáveis que trazia e delimitava os tipos de ativos que a gente ia colocar na rua para lastrear essas operações, trazia os objetivos específicos, KPIs específicos para o uso daquele recurso, então também bastante específico e delimitado para quem ia comprar aquele papel. E aí, eu acho que o principal papel aqui, né, do RI foi como juntar tudo isso, né, juntar a estratégia, juntar os KPIs, falar com a tesouraria, trazer a área de estratégia para montar essa narrativa de forma que ela ficasse fluida e demonstrasse aquilo de fato que a gente queria que o mercado percebesse. Então, acho que hoje é essencial essa condução da história que vai ser contada nessa primeira emissão. Eu diria que até a articulação interna também, né, com as outras áreas dentro da companhia. Eu acho que é um pouco do dia a dia do RI, mas acho que no caso do ESG, pelo menos as operações que a gente participava, era muito importante ter todo mundo entendendo, porque a meta ela passava muitas vezes por vários departamentos que não eram só o financeiro, né? E eram perguntas, assim, a Janaína está contando dessa forma, mas eram perguntas muito específicas e muito profundas. Então, realmente precisava dessa articulação que a Luísa está mencionando. Eu acho que, se eu puder adicionar nisso daqui, a gente trabalha, Luiz e eu, diversas operações que a gente chama de first time issuers, né, que seria a primeira vez. E a gente faz diversas idas desses executivos no mercado, no que a gente chama dos non-deal roadshows lá fora, que é para azeitar essa narrativa, como é que a gente está querendo vender a companhia. É legal como você vai... A gente fez com a Ambipar no ano passado, há 2 anos, quando a gente precificou no passado, a gente levou eles mais de 4, 5 vezes para Nova York para falar com os investidores, e você vai, putz, acho que essa mensagem não ficou clara, vamos fazer um slide para demonstrar como é que a gente monetiza isso. Essa mensagem aqui ficou meio solta no deck, vamos tirar, para na hora que a gente lança a operação, o pessoal de RI já está muito mais confortável com a mensagem, muito mais preparado para, de fato, ir para o jogo mesmo, né? Para a operação em si. E, Caio, acho que você trouxe esse ponto e me trouxe uma memória também. Porque, antes da gente fazer essa primeira emissão, a gente fez justamente isso. Só que nós estávamos ainda em final de pandemia, né? Então, foram non-deal roadshows virtuais. Nós falamos, assim, na época, acho que com mais de 100 investidores diferentes para preparar essa emissão, né? Para entender o apetite, para entender aquilo que eles queriam saber, quais as perguntas viriam, para que a gente, enquanto RI, tivesse tempo também de se preparar para aquilo, né? E aí o que a Luísa falou da articulação interna, ela também é muito relevante, porque a profundidade dos questionamentos ela é muito grande, ela é muito alta. Então, a gente entender tudo isso e, muitas vezes, trazer os times para jogo também, né? Então, o pessoal da tesouraria, o pessoal das finanças, do ESG, os advogados, para que a gente pudesse conhecer, entender e, aí sim, preparar e lançar no momento correto. Então, toda essa preparação e esses roadshows virtuais, na época, foram muito relevantes para que essa emissão saísse lá em 2022. Insistindo um pouco na pergunta para a Luísa e para o Caio, e se uma empresa que vai fazer a primeira emissão, não de um determinado tipo, mas a primeira emissão da vida da empresa, quais são os desafios que o time de RI e outros times têm que conversar com ele, fazer o roadshow? Quais são os desafios principais? Eu acho que passa um pouco pelo que o Caio tinha falado da narrativa. Sim. Então, construir internamente
o que é a estratégia pública que vai ser divulgada para esses investidores, porque apesar deles olharem os números em qualquer mercado local ou externo, eles vão querer entender qual que é o plano daqui para frente, para que o dinheiro vai ser utilizado, se vai ter alguma parte de repagamento de dívidas atuais. Então, acho que a construção da narrativa é muito importante. Acho que você tem a ampliação dos stakeholders, né? Isso é natural. Mas você estando muito confortável com a mensagem, depois você simplesmente vai prestar contas do que está acontecendo vis-à-vis aquele plano. E uma coisa que a gente já viu acontecer muito com os nossos clientes, é muito positivo, é a companhia, ao longo dos anos, ter consistência nisso, né? Então, ela vai e faz a primeira captação em ESG, depois ela vai publicar os relatórios, depois ela vai voltar e dizer, lembra que eu falei, é assim que eu estou e eu quero continuar dessa outra forma. E quando você mostra, ao longo dos anos, essa consistência, ela é super importante, porque o papel do RI, no final do dia, ele tem que, junto com o time todo, né, o financeiro, estratégia, planejamento, montar a transação, mas, uma vez que ela sai, quem acompanha é o RI. Então, ele tem que saber muito o porquê e depois explicar o como. E ter muita clareza em dialogar com o mercado e em como esse como está acontecendo. Para esse tipo de capital raise, acho que estar com algum assessor, preferencialmente Itaú ou Bank of America, ajuda bastante para a gente ajudar a construir a narrativa sob a visão desse investidor específico, né? Então, a gente já sabe, em bond, ele vai querer saber do free cash flow. Mas eu não estou gerando free cash flow esse ano, porque tudo bem, a gente coloca que está negativo, explica que foi por causa do capex, mas ele precisa saber que você gera negócio. Eu não queria colocar. Ele vai te perguntar, é melhor que você já coloque essa informação. Então, tá com algum assessor ou algum companheiro de RI, alguém que já passou por esse tipo de operação antes, para poder ajudar a criar pontos na narrativa que a gente sabe que vão ser questionados para esse tipo de investidor. Eu acho que um outro player relevante, eu sei que alguns são patrocinadores, são os advogados, né? Porque, a partir dali, você vai ter uma agenda de divulgações que é muito mais recorrente, se você não tiver nenhuma dívida de mercado de capitais, e esse advogado ele vai acompanhar todo o caminho, seja durante a operação até depois. Então, acho que também seria um agente bem relevante, junto com o auditor. E suporta no processo de diligência, né? no processo de documentação, de entendimento. Então, toda essa assessoria ela é realmente bastante necessária, né? Seja dos bancos de investimento e dos escritórios de advocacia também. Estamos encerrando nosso painel aqui. Muito obrigado a todos os panelistas aqui. Passaram uma expertise muito grande aqui para todos. Queria que começar as considerações finais a Janaína, por favor. Bom, quero agradecer, tá? Agradecer aqui ao IBRE, à Abrasca, aqui no teu nome, Leandro. Obrigada pela oportunidade, foi muito rico, muito legal. Caio, Luiz, aprendi aqui mais um pouquinho com vocês. E aqui para os meus colegas, né, de RI, que, enfim, estamos aqui nessa oportunidade super legal de discutir, de refletir juntos. Eu só quero reforçar esse nosso papel de interlocução, né, e de ponte, seja ele no nosso mercado de equity, com os analistas aqui de ações no dia a dia, com os acionistas, seja no nosso mercado de dívida, né, e nesse relacionamento bastante profundo e especializado que se tornou junto aos bondholders, mas, de novo, né, refletindo aqui, reforçando o papel de RI enquanto grande articulador e grande construtor dessa narrativa. Acho que a gente tem esse papel essencial, né? Nós somos, né, a cara para o mercado, o RI fica, né, depois da operação, a gente está aqui, presta contas e está no dia a dia, e eu acho que a gente tem que valorizar, né, essa nossa atuação também. Obrigada. Acho que a Janaína já falou muito bem, então fica pouco, mas queria agradecer aqui a Abrasca, Leandro, o pessoal do IBRE. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que se eu não falasse que a gente está também à disposição como bancos para qualquer conversa, eu não estaria cumprindo o meu trabalho. Mas eu acho que, assim, pelo menos na minha visão, o que importa desses debates e da gente estar discutindo o tema é cada vez mais pensar em como desenvolver o mercado, como colocar o Brasil, de fato, com o destaque que ele merece. Eu acho que com instrumentos extremamente sofisticados,
um mercado local muito grande, que dentro de América Latina é um dos poucos que tem um mercado local tão desenvolvido. Então, é isso. Muito obrigada. Estamos 100% à disposição aí, caso qualquer um queira conversar. Obrigado pela oportunidade. A gente segue à disposição aqui do lado do Bank of America também. E acho que uma nota que ficou aqui do papel do RI nesse trabalho aqui é as operações vão ter sempre 1, 2, 3 por ano aqui, vão ser exigidos, mas acho que a construção da credibilidade, da transparência do trabalho de vocês, a gente vê muito na nossa conferência lá de Miami, que tem até algumas pessoas aí da plateia que participaram, empresas que estão passando por momentos difíceis, momentos bons, mas constantemente lá entregando a mensagem do jeito da narrativa que o investidor gosta de escutar. Você vê que mesmo num ano mais chato no ano seguinte, a agenda está cheia, porque todo mundo quer falar com a SRI, que entregou tudo quando estava no meio do furacão. Então, vou falar com ela de novo ali para ver o que está acontecendo. Transparência, né? É isso.